Estamos iniciando, o podcast Mais Vida aqui pelo ecossistema, a Dr. Play, conquistando, eu posso dizer, todos que admiram, que gostam, que precisam de uma informação diferenciada na área da saúde, que leva ao bem-estar, à autoestima. Portanto, esse é o nosso propósito, salvarmos vidas com grandes diferenciais e sempre com profissionais de primeira linha aqui nesse contexto maior, repito, em salvarmos vidas a cada momento, a cada instante. Estamos nesse momento já agradecendo ao vivo pelo YouTube, o canal do YouTube da Doctor, que é Dr. Play Saúde. Transmite nesse momento, eu posso dizer, para todo mundo, e após as edições vocês encontram um material que é público, todos devem compartilhar, recortar, se sintam à vontade para poder também salvar. Hoje, uma estreia aqui no podcast Mais Vida, eu tenho a meu lado a biomédica. Vocês vão notar uma experiência grandiosa em vários setores ligados à harmonização facial e corporal, a doutora Laís Carvalho. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite mais uma vez. Espero que a gente tenha uma conversa bem bacana, né? Tirar algumas dúvidas que o pessoal venha a ter e também ter um entendimento melhor do assunto que a gente vai abordar aqui. Com certeza. Doutora, só para que o público possa se inteirar ainda mais, como é o histórico da senhora? Como a senhora, vamos dizer, adquiriu essa paixão, eu posso dizer, totalitária, em cuidar das pessoas, da autoestima, em lidar com o ser humano de forma integral. E aí, doutora? Vamos lá. Eu sou biomédica, né? Eu fui da segunda turma de biomedicina da Paraíba. E, inicialmente, nós não tínhamos essa habilitação, né, em biomedicina estética. E depois que a gente, depois de alguns anos, né, teve a aprovação do Conselho Federal, todo aquele processo, e nós, biomédicos, nos tornamos habilitados a trabalhar com estética depois de realizar uma pós-graduação. E aí eu fui por curiosidade, né? Fui curiosa, algumas amigas minhas estavam se direcionando para a área e achei interessante seguir nessa linha. Fui e na primeira aula já me apaixonei pela estética, né? Por essa questão do autocuidado, né? De a gente impulsionar pessoas a serem a sua melhor versão, tudo isso. E eu me apaixonei realmente. Concluí a minha pós e de lá até então continuo fazendo vários cursos, fiz residência. Hoje tenho o meu instituto, né? Que estou trazendo agora para João Pessoa. E eu me apaixonei e o meu dia a dia no consultório eu fico encantada. Eu aprendo muito com meus pacientes também, né? Eu entrego, né, o meu conhecimento para eles, mas também aprendo muito com eles. E essa troca é muito bacana, é muito legal. Ô, doutora, e fazendo aqui uma análise, até pela experiência que consegui adquirir com muitas entrevistas a grandes profissionais, como é interessante. Muitas pessoas enveredam pela área da harmonização, vamos dizer assim, mas ser biomédica, que é o caso da senhora, faz uma diferença astronômica nesse sentido, não é, doutora? A gente consegue relacionar outras áreas, na verdade, né? Quando eu terminei minha graduação, eu fui trabalhar em hospitais de urgência e emergência, em laboratório, né, como analista clínica, e ali eu me descobri, me fiz conhecer ainda muita coisa e até hoje eu gosto muito de diagnóstico, trabalhar com diagnóstico é muito importante. A gente tem esse entendimento total do corpo humano, da fisiologia, da anatomia, do metabolismo, né? E a gente consegue associar isso muito bem quando a gente fala da harmonização facial e corporal, quando a gente traz para a estética. Isso é muito importante, a gente consegue fazer uma anamnese bem precisa do paciente, relacionar com exames laboratoriais, né? E conduzir muito bem todo o procedimento. E eu conheço muito bem o trabalho da doutora, é lógico, daqui a instantes nós vamos falar da clínica de excelência, onde todos podem buscar, como a doutora frisou, há toda uma vertente também voltada à área de cursos, de treinamento,
que iremos abordar no decorrer dessa conversa. Portanto, um momento que eu posso dizer de total utilidade pública e aprendizado. E dentro desse contexto tão amplo das harmonizações e especializações da doutora, nós decidimos por um tema principal que é uma coqueluche, é só o que se fala ou o que se muito está a buscar, que é a harmonização de glúteos, procedimento em alta. Doutora, sim, realmente, quando agora observamos, temos que analisar também o verão cada vez sim, mais intenso. João Pessoa aqui, uma das cidades mais buscadas turisticamente, e as pessoas querem estar mais bonitas, mais em forma. Sim. É por aí, doutora? É por aí, sim. Esse procedimento, ele realmente está em alta no momento, né? Na verdade, é para iniciar a realização dele antes do verão, né? Para no verão já estar tudo prontinho, porque os procedimentos, eles têm um período de pós, né? Que a gente acompanha para poder chegar ao resultado que a gente deseja, tá? Muitas vezes necessário algumas sessões, tá? Mas eu vou falar um pouquinho a respeito da harmonização de glúteo, né? Como é que funciona? A gente pode harmonizar um glúteo associando alguns procedimentos, tá? O que está realmente vindo à tona agora com muita frequência são os bioestimuladores de colágeno, tá? São produtos biocompatíveis e bioabsorvíveis que a gente consegue tratar a região do bumbum, a gente consegue melhorar também celulites, deixando o aspecto da pele mais bonito, a pele fica mais firme, tem um espessamento da derme naquela região. Também podemos associar os preenchedores, né? Que a gente vai melhorar as depressões de determinada região que o paciente venha a ter e a queixa que ele venha a apresentar. Com o preenchedor, a gente consegue um resultado imediato, né? Aquela volumização, aquele bumbum mais redondinho. Já os bioestimuladores, a gente precisa de um tempinho a mais para existir a produção de colágeno, que é a principal função dele. Tratar a flacidez e deixar o bumbum mais firme. Por isso que é importante associar. Você vê que cada um tem uma finalidade, tá? Os bioestimuladores, eles levam a partir de 30 dias para começar o estímulo de colágeno. Fisiologicamente falando, o corpo, a gente induz com o procedimento uma inflamação naquela região e fisiologicamente o corpo vai iniciar a produção de colágeno, né? Estimula os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina. Então, a partir de 30 dias, eles começam essa produção e ficam produzindo por 90 dias, por 3 meses. Que aí, quando eu falo que é importante iniciar antes do tempo que a gente quer, porque a gente pode, depois de 45 dias, 90 dias, já fazer uma outra sessão de bioestimulador. É importante, inicialmente, ter essa sequência, para a gente conseguir ter um bom resultado. Muito interessante as informações. E doutora Laís Carvalho, doutora, eu sei que o mundo é feito de mudanças, mas muitas vezes existem aqueles padrões. Sim. Quando chegam até a senhora para um procedimento, vamos dizer assim, na região glútea, hoje se pede mais para deixar mais arredondado, mais empinado. O que é? Ou as duas coisas? O que é que a senhora tem visto? Bom, a maior queixa, celulite, é o que eu percebo que o pessoal vem mais procurando. Tratar a celulite e, claro, melhorar o aspecto do bumbum como um todo, né? O bioestimulador em si, ele gera uma certa volumização, mas não muito, é muito pouquinho, porque o principal intuito dele é estímulo de colágeno. Como ele melhora o espessamento da derme, ele gera um pouco mais de volume na região. Tá? Algumas pessoas vêm com fotos, inclusive, eu quero um bumbum assim. A gente tem que deixar claro que a anatomia de cada um é diferente e a gente vai melhorar, sim, a queixa daquela paciente, né? Deixando o mais harmônico possível para ela. Inclusive, a gente associa também outro tipo de procedimento para deixar o bumbum mais harmônico, mais redondinho, melhorar essa celulite. São os ativos para gordurinha localizada, né? A gente chama de intradermoterapia, o nome do procedimento. Tem pacientes que às vezes acham que o bumbum não é tão empinadinho, mas ele tem um acúmulo de gordura na região de flanco que está impedindo que aquilo fique mais visível, né? Então, a gente vai naquela região, aplica aquela substância para diminuir aquela gordura e já harmoniza mais o bumbum dela. Claro que associando com preenchimento, se tiver necessidade, para deixar ele mais redondinho, mais empinadinho, mais projetado, com um bioestimulador para melhorar a pele como um todo, deixar mais firme, melhorar a celulite. Faço uma subcisão na celulite, né, soltando com a cânula
Eu trouxe até aqui para mostrar. Pois não, doutora, Ó, vamos mostrar. Essa aqui é uma cânula para procedimento corporal, tá? Não fiquem assustados com o tamanho. Ela é inofensiva, ela é apenas para a gente conseguir depositar. O bumbum é uma região grande, então precisa de um material, né, maior para poder depositar o produto naquela região. E com esse material a gente consegue soltar as celulites que ficam fibrosadas, ficam, né, coladinhas na pele. E aí a gente solta e já melhora ali, gera uma inflamação e já gera um estímulo de colágeno, além de colocar o produto, que vai melhorar ainda mais. Ô, doutora, deixa eu pegar aqui, por favor, ou seja, a cânula, e a partir daí é onde ocorrem os procedimentos, né? Obviamente. Isso. Aí, doutora, uma região muito sensível, eu sempre respaldado na ciência, né? No conhecimento, há de se ter toda uma experiência que a senhora tem em demasia para poder fazer qualquer atividade nessa área Sim. glútea, não é isso, doutora? Precisa, com certeza. Muito delicado, ali estão certamente vasos, Sim. tem que ter todo Sim. um trabalho de especialistas. Sim, tem que ter todo um conhecimento da região anatomicamente, fisiologicamente. O que é que a gente vai colocar ali? Qual a camada da pele que a gente vai colocar, que vai entrar? Então, tudo isso a gente tem que ter esse entendimento total, né? Não pode fazer, não, eu vi uma pessoa fazendo, eu vou fazer. Não, não é assim. É aí que vem a diferença do profissional, né? O profissional vai fazer um procedimento com segurança para entregar um resultado realmente, né, positivo, porque se fizer de qualquer maneira, vai gerar uma intercorrência e não vai vir resultado, porque não foi executado da maneira correta. Né? Então, a gente tem a camada certa de depositar o produto, tanto o bioestimulador como o preenchimento. Eles ficam em camadas diferentes na região, né? Eu associo os dois na mesma sessão, a gente consegue associar os dois procedimentos, mas tendo esse cuidado de saber onde colocar devidamente. Com relação à sensibilidade e à dor, muitas pessoas perguntam também, é anestesiado? É super tranquilo a harmonização de glúteo, faz apenas um pertuitozinho, um pontinho anestésico ali, eu faço uma aberturazinha com agulha para poder só entrar a cânula e ir depositando o produto na região. O pós também é bem tranquilo. Ô, doutora, e esses procedimentos, já adiantando a clínica da doutora, até por uma coincidência muito interessante, fica aqui no Pátio Shop Altiplano, onde funcionam também os estúdios e todo o ecossistema da Dr. Play. Doutora, esses procedimentos a senhora consegue fazer no ambiente mesmo da clínica da senhora, que eu conheço a estrutura magnífica. Sim, a gente realiza o procedimento no consultório, tranquilo. Ambiente todo higienizado, né, adequado para realizar. Materiais todos estéreis. É super possível de realizar, sim. Doutora Laís Carvalho, já temos aqui a harmonização de glúteo, aspecto mais arredondado. Está se falando muito, e nas minhas buscas, pesquisas habituais na internet, eu vi muito esta colocação. Eu quero que fique mais arredondado. Lógico que sabemos que tudo isso tem um limite, dependendo da fisiologia de cada pessoa. Doutora, como é que a senhora dimensiona isso? Se vem, vamos dizer assim, uma mulher que é mais alta, outra que é mais baixa, uma que tem um pezinho a mais, outra que tem a menos. Como a senhora tem essa expertise do conhecimento para poder fazer a indicação correta? Já tem aquela questão do olhar clínico, quando a gente tanto estudar aqui, fazer, observar, a gente já consegue ter aquele olhar clínico, até a questão mesmo da quantidade de produto que eu vou utilizar naquela pessoa para deixar o bumbum mais arredondadinho, né? Melhorar aquela queixa das depressões. Muita gente tem uma depressãozinha na lateral do bumbum, que também é uma grande queixa. Então, o bioestimulador melhora e o preenchimento vai realmente retirar aquela depressão. Né? E aí a gente vai fazendo, não pode ser realizado de uma vez só, estipula uma quantidade, né, de preenchimento, pela a questão mesmo da experiência do profissional, a gente já consegue dimensionar a quantidade possível, né, para colocar e que fique um bom resultado, tá? Tem um período de acomodação do próprio produto, como eu falei anteriormente, tanto do preenchedor como do bioestimulador, né? E é executado através de sessões. Faz uma sessão, a gente pode com uma sessão já atingir o resultado desejado, como pode fazer outra sessão mais para frente, com 45 dias, né? Para conseguir ainda mais melhorar e atingir o resultado final que desejado.
na verdade. Ô, doutora, na internet, principalmente agora, né, com a potencialização da inteligência artificial, eu tive olhando, há umas coisas bem curiosas, mas temos que ressaltar. Tem uma pesquisa que diz que nas praias do Brasil, né, estamos falando do nosso querido Brasil, quando as pessoas olham para outras pessoas, no caso mulheres, a primeira coisa que mais se observa é o bumbum, até mais do que o rosto. Doutora, é porque o Brasil tudo é diferente ou porque há uma atração visual direta por esse setor do corpo? O que é que a senhora atribui aí? Acredito que seja uma questão cultural nossa cultural, mesmo, né, também do doutora? Brasil, né? Porque mulheres de bumbuns bonitos, né? A gente se importa, na verdade, com essa região do corpo, né, de estar bonita, de estar harmônica, de estar com menos celulite, né, que chame a atenção. Quem não quer, né, ter um corpo bonito também, né, que se sinta bem. Eu falo, beleza é muito relativo, Fábio, a gente tem que se sentir bem com o que a gente tem, né, não precisa ser igual. Eu sempre falo isso para minhas pacientes, eu quero isso aqui, você olha, sua anatomia não é essa, mas sua anatomia também é bonita, então a gente pode melhorar o que você tem, deixar você mais bela ainda, e não se comparar com outra pessoa. Não, você é bonita do jeito que você é, o que a gente vai é melhorar aquilo e fazer com que a paciente se sinta bem. Doutora, nesse momento eu tenho certeza, e o pós-programa também que potencializa, nós vamos ter muitas mulheres assistindo. E estamos no verão. Sim. O verão intenso, as praias cheias. João Pessoa é realmente uma cidade belíssima, como eu já falei, bastante procurada. Doutora, se uma pessoa quiser fazer uma harmonização de glúteos, Sim. mesmo nesse momento, estamos no mês de janeiro, na metade, por exemplo, do mês de janeiro, dizem e as pessoas tratam o verão tranquilamente até abril. Há tempo ainda a se fazer, a frequentar a praia já, vamos dizer assim, com um bumbum novo. E aí, doutora? Dá, de certa forma, daqui para abril sim, com certeza. Porque quando a gente realiza o procedimento, uma certa parte dele a gente já vê um resultado imediato, a outra parte ela continua melhorando, que é o bioestímulo de colágeno. Porém, no pós-imediato eu peço para ter um cuidado maior com a exposição solar, porque quando a gente faz o furinho para poder entrar com a cânula, acaba que possa ser que pegue algum vasinho normal, uma região muito vascularizada. E se ficar algum hematoma, não é indicado expor ao sol para não ter uma mancha naquela região. Então, depois que passar o período, né, daquele hematoma sumir, uns 7 dias mais ou menos, tá livre para curtir a praia e o verão. E o resultado, ele vai chegar, ele já começa assim que finaliza o procedimento e cada vez vai melhorando. Entendi. Aí é lógico que a senhora vai indicar, junto com a equipe de excelência, né, que faz parte da clínica, os cuidados básicos. Sim, claro, de protetores solares, de exposição ao sol. Ou seja, é seguir as recomendações e tudo dará certo, né, doutora? Com certeza, é bem tranquilo pós, questão de desconforto. É muito pouco, sente um pouquinho dolorido depois que faz, mas nada que não seja insuportável. É super suportável a região. Peço para fazer massagens, é muito importante essa questão da massagem após o procedimento, para a gente conseguir ter um bom estímulo, né, de colágeno naquela região. E basicamente isso, aguardar 7 dias, se ficar algum hematoma até que ele suma, você já pode curtir a sua praia tranquilamente. Aí, doutora, essas massagens que a senhora se referiu, seria com uma fisioterapeuta especializada? E a questão, puxando o mesmo link, muitas frequentam as academias. Sim, ótimo. Qual o tempo para se voltar aos exercícios? Ótimo. A massagem a paciente mesmo pode realizar. Não tem problema, não precisa ir para um profissional. Se ela já tiver acompanhamento profissional, ótimo. Se não tiver, ela pode fazer. Eu ensino como é que se faz no consultório, eu faço e ensino a paciente a realizar. Ela vai fazer durante 5 dias essa massagem. Tá? Com relação ao tempo de treino, é importantíssimo associar também com treinos, para a gente melhorar, né, a questão do aumento do glúteo, do músculo mesmo, tá? E aí eu peço 48 horas para a pessoa continuar indo para a sua atividade física, que é muito importante essa associação.
demais. Entendi. Aí, doutora, a senhora ensina para esse procedimento da massagem em casa. Sim. Que ela vai fazer nela mesma, ela vai chamar uma pessoa, né, doutora, da família. Ela consegue fazer, ou se quiser chamar alguém para fazer, pode também ela chamar. consegue fazer. Consegue. Muito interessante. Dá para fazer, dá para fazer. Muito importante, ou seja, eu acho que aí deu até um alento e uma tranquilidade. Isso. E estamos até quebrando várias barreiras, né, doutora? Ou seja, a informação diferenciada no podcast Mais Vida da Dr. Play aqui ao vivo. Doutora Laís, temos agora harmonização de glúteos com bioestimulador de colágeno. Doutora, eu creio que nesses últimos anos nunca se falou tanto em diversas áreas quanto o colágeno. Portanto, eu já tenho uma certeza, a importância é total, não é, doutora? Muito importante. O colágeno é uma proteína que precisa ser abundante no nosso corpo, porque ela é utilizada em várias situações, tá? Articulações, cabelo, unha, revestimento dos órgãos internos, pele, então ela é extremamente importante. Porém, nosso corpo para de produzir. 25 anos a gente já começa a diminuição da produção, para de produzir. A partir dos 30 já se começa a perder praticamente 1% de colágeno ao ano. Então, essa reposição é extremamente importante. E o bioestimulador, ele consegue repor naquela região desejada. Como a gente está falando de glúteo, a gente consegue melhorar a flacidez, repor aquele colágeno desejado na região do glúteo. Eu vou impulsionar para que o meu organismo, naquela região, comece a produzir colágeno. Doutora, eu sei, obviamente, acompanho, daqui a pouco vamos falar do Instagram da doutora. A doutora só trabalha com os melhores materiais amplamente aprovados, legalizados, testados, pesquisados. A senhora trouxe alguns que, obviamente, iremos mostrar para o grande público, e isso dá a exatidão de toda essa nossa história da entrevista, porque quando você une uma grande profissional, que é o caso da doutora Laís Carvalho, uma biomédica com tamanha experiência, e se une a isto tudo, os materiais totalmente validados e adequados, é a situação perfeita, não é, doutora? É importante. Vou mostrar para vocês aqui o que eu trouxe, tá? Vou começar mostrando os bioestimuladores que eu trabalho. Eu esqueci de um, mas eu falo um pouquinho sobre ele. Joia. Aqui eu tenho dois, né? O Sculptra e o Eleva. Aqui o princípio ativo dos dois é o mesmo, é o PLLA, é o ácido polielilático, tá? É um produto que ele é biocompatível e bioabsorvível. Ele tem uma durabilidade de cerca de 2 anos. O organismo depois vai absorvendo, né? Tem pessoas que duram um pouquinho mais, mas em média 2 anos, né, de tempo de durabilidade do produto, tá? Eles só são de marcas diferentes, mas a função, a finalidade é a mesma. Tá? Entendi. Tem outro tipo de bioestimulador que é a hidroxiapatita de cálcio, a gente conhece, né, como Radiesse ou como Daimon, tá? Que também a gente consegue bioestimular em outras regiões do corpo. O bioestimulador a gente pode trabalhar não só no glúteo, mas sim na face, pescoço, abdômen, mãos, braço, interno de coxa, joelhos. Então tem várias regiões do corpo que a gente consegue melhorar, né, com o bioestimulador de colágeno. É um produto que veio com tudo e ele é maravilhoso, de resultados extremamente naturais e realmente precisos, muito bons. Doutora, que sensacional. E a senhora, como grande entendedora da área geral dos medicamentos, aí a gente nota, em nenhum momento o corpo vai ter uma rejeição a essa ação, porque são produtos totalmente naturais que são testados, fundamentados, pesquisados, não é, doutora? Sim. Existe a individualidade de cada organismo, né? Que nem todo mundo é igual. Existem algumas contraindicações, né? Pessoas que têm doenças autoimunes, a gente sempre faz essa anamnese antes para poder conseguir direcionar e saber se o procedimento é ideal para aquela pessoa. Pessoas com doenças autoimunes têm um risco maior de ter algum tipo não digo rejeição, mas de ter alguns granulomas associados, sabendo que com o tempo ele vai ser absorvido, mas ninguém quer, né, ter algum tipo de intercorrência, alguma coisa desse tipo. Então, por isso que é importante uma anamnese bem feita e saber direcionar o procedimento para o paciente. Muito interessante, portanto, uma entrevista tão completa, tão fundamentada, que a doutora, inclusive, além da informação diferenciada, está a mostrar alguns, é lógico, dos produtos utilizados
nesses diversos tipos de harmonização. Portanto, é aquilo que eu falei no início. O nosso compromisso aqui em salvarmos vidas, isso gera todo o bem-estar, a saúde, a autoestima, e é dessa maneira que a gente vai seguindo aqui no podcast Mais Vida. Doutora, agora tem harmonização de glúteos, o tema que estamos dando uma ênfase maior nesse podcast de hoje, com ácido hialurônico. Doutora, um ácido também que passou a ser muito falado, muito comentado, e na sistemática, no trabalho da senhora, qual seria a maior aplicação dele? A gente fala muito de ácido hialurônico quando se fala de harmonização facial, né? Eu acho que Verdade, foi o boom aí, verdade. foi na harmonização facial, mas a gente já consegue também fazer a harmonização corporal com ácido hialurônico. E tá muito evidente o bumbum, né? Pra gente conseguir dar aquele up no bumbum, fazer uma projeção no bumbum para encher regiões de depressão. Também trouxe um produtinho para mostrar. Joia. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí, doutora, a marca aí... Esse aqui é o Body Shape, é da Renova. Da Renova, tá? Existem outros no mercado. uma marca muito conhecida, né, doutora? Verdade. Assim? Existem outros no mercado também. Eu Lógico. trouxe essa para mostrar a vocês. Certo. Aqui é a seringuinha, né? Vem 3 ml, o facial vem 1, geralmente, em cada seringa. Também a face é uma região menor. E a gente associa quantidades dessas seringas. Uma só é pouquinho para a região de glúteo, né? Uma região grande. E dependendo da necessidade do paciente, é que eu vou realmente identificar qual a quantidade para ele específica e necessária para utilizar. Mas, doutora, que interessante. Ô, doutora, aí outras curiosidades já num pensamento maior voltado para o público. Sim. Repito, que está a nos assistir pela Doctor e todos, eu posso dizer, os milhares que irão replicar, assistir o pós-programa. Doutora, qual é a finalidade mesmo na aplicação, no caso dos glúteos? Sim. Quando a gente pensa, e a senhora já falou, os bioestimuladores e no caso do ácido hialurônico. Qual seria a diferenciação? Sim. O que é que ela propicia? Sim. Eles propiciam naquela região? Vamos lá, realmente cada um tem uma indicação e uma finalidade. O bioestimulador, a gente vai melhorar a flacidez da região, deixar a pele mais firme, mais durinha, o bumbum mais durinho, tá? Melhorando também o aspecto da celulite, porque eu consigo fazer uma subcisão na região, que já vai me gerar uma inflamação e estímulo de colágeno, e além disso, colocar o produto. Bioestimulador de colágeno, ele vai bioestimular, vai induzir o corpo a produzir colágeno naquela região, melhorando flacidez. Já o preenchimento com ácido hialurônico, ele vai preencher, ele vai volumizar. Pessoas que têm depressões no bumbum, na lateral, que realmente tem uma queixa maior, a gente consegue melhorar essa depressão preenchendo com o preenchedor. Deixar o bumbum mais redondinho, a gente consegue preenchendo com o preenchedor. Já tive paciente que eu preenchi uma região de celulite, que estava uma depressão muito grande, né? E eu consegui preencher aquela região e de imediato a gente já viu o resultado. Já sumiu. A gente já consegue ver aquele bumbum mais projetado, aquela regiãozinha que era uma queixa grande da paciente já ser resolvida. Então, a finalidade é essa. Um é para flacidez e o preenchimento é para realmente preencher, volumizar e deixar o bumbum mais redondinho. Doutora, sensacional. Eu tenho certeza que a senhora já se deparou com tamanha experiência, com inúmeras situações nesse campo. Doutora, já teve situação que a paciente chegou... Doutor, é para corrigir só um lado, ou seja, há às vezes o que chamamos de assimetrias, ou seja, um lado não está tão simétrico quanto o outro. Isso também tem acontecido ou pode acontecer, doutora? Sim, eu tive recentemente uma paciente dessa maneira. A gente não é igual, né? Nós somos assimétricos. Tem pessoas que têm um pouco mais de assimetria de um lado do que de outro. Maior ainda que fica bem visível, é nítido, né? A percepção. E tratei uma paciente recentemente exatamente com isso. Ela tem um lado do bumbum um pouco maior do que o outro. E para completar, o lado que era um pouquinho menor, ainda tinha uma celulite na pontinha que estava deixando o bumbum dela achatado. Então, a gente fez o bioestímulo nos 2 lados do bumbum, né?
para poder melhorar a flacidez, deixar mais bonito, né, mais firme, e a gente preencheu aquela... Eu fiz o tratamento todo da celulite, a subcisão, coloquei o bioestimulador, mas na região da celulite eu fiz um preenchimento que estava muito baixo, deixando o bumbum dela achatado. Fiz o preenchimento, o bumbum já ficou projetado, só no lado que era menor e que estava com achatamento. O outro lado não precisou. Então, a gente conseguiu resolver essa assimetria dela, que era a queixa dela. Doutora Laís Carvalho, informações únicas de um grande programa aqui pela Dr. Play. Doutora, e nos casos ainda relacionados com a idade? Sim. A população brasileira, né, já temos a projeção, está vivendo mais, mas também está envelhecendo, vai envelhecer mais rápido. Como é que a senhora vê aí? Porque as pessoas dizem, né, tem a musculatura e tudo sofre diversas variações com a idade, que é inevitável a todos, né, doutora? Sim, e aí, sim. doutora? A questão da perda de gordura, a gente perde gordura, né? Quando a gente vai envelhecendo, perde gordura, perde colágeno, perde estrutura óssea também no envelhecimento, mas não é contraindicado realizar o procedimento em pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Tudo é questão também de avaliação, de anamnese, né? A gente, como eu falo muito do bioestimulador, que ele é um tratamento, então a gente pode iniciar um tratamento, sim, para melhorar aquela região que está mais flácida, que está com menos gordura, devido ao envelhecimento, associando com treinos, é muito importante a paciente também ter uma atividade física frequente, ter um estilo de vida saudável, tomar bastante água, conseguir ter uma alimentação regrada, né? Então, assim, tudo isso faz parte, é um conjunto, né? E nada de contraindicação. Obviamente, se tiver uma contraindicação específica da paciente, mas a idade não seria não uma contraindicação. Doutora, as pessoas já estão aqui interagindo e muitos já querendo saber, eu queria que a senhora falasse, o Instagram da senhora, né? Esse Sim. caminho, eu sei que a senhora é muito atuante em todas as redes sociais, mas o Instagram, porque propicia, além das dúvidas, uma possível avaliação, Sim. consulta. Qual é o Instagram da senhora, doutora? É doutora Laís Carvalho, tem um Mzinho no final. Um M no Isso, final. doutora Laís Carvalho. Pronto, ótimo. Portanto, as pessoas já estão sabendo aí, no caso da interação e o consultório de excelência aqui no Shopping Pátio Altiplano, altamente, vamos dizer, bem localizado, uma estrutura magnífica para que todos possam ter saúde e bem-estar. Doutora, a senhora pensou em tudo, porque quando a gente coloca uma estrutura médica inserida num shopping, está se agregando diversos serviços, Sim. ou seja, a pessoa vem, pode ir para um lanche, pode almoçar, pode ver várias coisas. Isso. Com lojas diversas, ou seja, cria toda uma ambientação até necessária, né, doutora? É outra, uma questão de segurança também. Segurança, né? realmente. Porque às vezes eu fico até tarde no consultório em atendimento e nunca tive nenhum problema aqui, né? É bem seguro, os pacientes também se sentem seguros para estar aqui. Tem essa questão de conseguir, né? Ah, eu vou ali tomar um cafezinho rapidinho. Então é maravilhoso isso, eu gosto bastante de estar aqui. Doutora, estão argumentando também... A gente tem um volume de pacientes, eu tenho certeza que a senhora atua dessa maneira, que muitas vezes vem das cidades circunvizinhas, né? Nós temos várias cidades, vários municípios aqui na Paraíba. E as pessoas estão argumentando, se for uma consulta ou um procedimento no sábado, no domingo, a doutora também atende, a gente também pode marcar. E aí, doutora? Sim, aos sábados eu atendo sim, sábados pela manhã, até sábados 1 hora, até pela as 13 manhã horas. Também, né, doutora? Eu estou por aqui em agendamento, se for um procedimento que demore mais, a gente entra na parte da tarde, não tem problema. Pronto. A gente agenda até as 13 horas. Muito importante, porque aí dá uma versatilidade para Isso. que todos possam se cuidar, né, claro, doutora? Essa é a certeza. base do momento, é a fundamentação. Doutora, nós falamos já nos exercícios e aqui tem os locais para fazer a aplicação na região glútea. Doutora, existem, creio, a senhora vai dizer com toda fundamentação, locais que realmente não se pode aplicar. Deve existir, né? Sim. Que sejam, vamos dizer, arriscados Isso, ou perigosos. Aí, doutora, esse aprendizado que a senhora obteve,
vamos dizer assim, é uma vertente muito importante que gera essa segurança, não é, doutora? Claro, isso é fundamental, né? Como eu falei, a gente conseguir ter o conhecimento anatômico, fisiológico daquela região, saber onde está realmente aplicando o produto, né? Porque a região de aplicação também é específica com a necessidade do paciente, né? Não, eu vou aplicar aqui porque tem que ser aplicado aqui em todo mundo. Não, isso é muito individualizado. A gente vai, claro, que livrar as regiões que não podem ser, né, que não podem receber os produtos, mas a gente consegue trabalhar as regiões específicas pela necessidade do paciente. E essa questão de se ter o conhecimento, de se especializar, de fazer cursos e de nunca parar, porque não pode parar, né? Essa área a gente não só nessa área, mas é uma área que requer muito conhecimento. A gente sempre tem que estar sempre se atualizando, sempre surgem novos produtos, sempre surgem novos procedimentos, que a gente tem que estar sempre inserido nisso para trazer o melhor, né? E as inovações, é importante. Doutora, as que chegam na clínica para os diversos procedimentos que a senhora executa, comumente vem mais acompanhada ali do companheiro, do namorado, do marido, ou há aquelas que preferem fazer uma surpresa, ou essas surpresas às vezes são perigosas porque chega a conta no cartão de crédito. E aí, doutora? É variável, assim. Geralmente vem com amigas, gostam mais de vir com amigas para amigas, né, escutar, doutora? saber como é, saber também a opinião da amiga, o que achou, né? Às vezes também vem com os esposos, com namorados, e às vezes não quer contar que fez. Não quer contar, Não fazer quer a contar, surpresa não quer mesmo, contar né, que doutora? fez. Isso, não pode saber. Então é só pra gente, não se preocupe que fica entre nós. Varia muito, realmente. Muito variado. É. Portanto, doutor, eu achei muito interessante quando passei a conhecer, né, o trabalho excelente, excepcional da doutora e conheci a clínica também. Estava até ressaltando quase agora nos bastidores, no início dessa edição no podcast Mais Vida, a equipe da doutora, desde a hora do atendimento, o amor, o carinho que as pessoas têm naquele, vamos dizer, primeiro encontro, na chegada. Doutora, a senhora está de parabéns, porque isso é treinamento, é investimento, é ter um olhar diferenciado para a saúde, não é isso, doutora? Isso, a gente dá aquela experiência para o paciente, ele tem que se sentir acolhido, claro, a gente vai cuidar de uma pessoa, né? É a saúde de alguém também, não é só um procedimento estético, ali vai muito além da beleza. É a saúde de alguém que está nas minhas mãos, então eu tenho que ter esse entendimento, acolhê-lo muito bem, fazer ele se sentir à vontade e ele entender tudo que vai ser realizado ali. Eu faço questão de mostrar os produtos que eu vou utilizar, explicar cada detalhe, pergunto se tem alguma dúvida, o que é que quer mais perguntar, então isso é muito importante. Esse é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui pela Dr. Play, agradecendo a todos aqui, uma entrevista inédita, como eu costumo dizer, exclusiva, pela primeira vez de várias, tenho certeza aqui, a presença ilustre da biomédica, especialista maior nas harmonizações, tanto faciais como corporais, a doutora Laís Carvalho. Doutora, temos agora a harmonização sem exageros, com naturalidade e beleza. É a palavra da moda. Eu sei que quase todo mundo está dizendo agora, eu faço a harmonização natural. Mas, doutora, eu tenho a nitidez que não é só dizer, falar é muito fácil, tem que saber fazer isso naturalmente, e a senhora sabe. E aí, doutora? A questão da harmonização realmente é um tabuzinho que a gente ainda enfrenta, ou pelo menos eu ainda enfrento no consultório. Alguns pacientes chegam, eu não quero ficar igual ao fulaninho, eu vi essa pessoa aí, tá muito artificial, não me identifico com isso, eu não quero mudar tanto assim, eu quero melhorar. Mas isso a gente consegue sim, é saber como vai trabalhar, a quantidade de produto que vai utilizar e as regiões corretas para melhorar a face daquela pessoa. De maneira que fique natural, que não mude a fisionomia dela negativamente, né? Fique algo artificial, que ela não se reconheça, né? Mas que melhore o que ela já tem de belo. Então, se consegue sim trabalhar dessa forma. E conversando, por isso que eu sempre friso, eu gosto muito de que o paciente entenda o que vai ser feito, né? Para ele poder ter esse entendimento de que vai ficar legal, de que não vai ficar nada artificial, né? E que vai ser um procedimento tranquilo de ser realizado e agradável para ele no final. Doutora, eu coloquei essa foto aqui
porque no caso dos preenchimentos faciais que a senhora faz com tanta excelência e maestria, mas as pessoas recorrem muito à famosa, à querida internet, com sua diversidade, e começam a aplicar na pele tudo que é fórmula, né, as chamadas ações caseiras. E, doutora, tem muitas que terminam no hospital. E aí, doutora? Não é legal isso, né? A gente tem que ter realmente esse entendimento que nem tudo que está ali as pessoas conseguem entender como um profissional que estudou especificamente para aquilo. Essa questão da internet que você falou é bem legal, porque hoje em dia a maioria das pessoas já vão para o consultório tendo um entendimento de alguma coisa, de algum procedimento. Eu vi que isso aqui é para isso, então tem um entendimento de alguma coisa. Mas muitas vezes trocam algumas informações que são cruciais. Então, um profissional realmente vai lhe explicar, tirar as dúvidas daquilo que você viu na internet e que muitas vezes não é aquilo na realidade, né? E a gente consegue realmente desmistificar muita coisa. E tem que ter esse cuidado, não pode seguir, né, o que se vê. Tem coisas que são realmente legais, mas tem coisas que não. Então tem que ter todo esse cuidado. Doutora, eu estou vendo que a senhora trouxe alguns outros produtos aí, se a senhora quiser exaltar, falar, eles são mais voltados para que atividade, que ação? Vamos lá. Aqui são preenchedores, são ácido hialurônico também, que agora aqui são faciais, tá? Faciais. Eu trouxe porque é o seguinte, todos dois, tá? Todos dois são ácido hialurônico, mas cada um tem uma afinidade diferente no rosto. Existem vários tipos de preenchedores, né? Todos à base de ácido hialurônico, mas cada uma com uma finalidade, com uma característica específica para cada região da face. E isso faz uma diferença gigante na naturalidade do procedimento. Esse aqui, especificamente, é um preenchedor para lábio. Quando eu vou preencher um lábio, eu quero o quê? Eu quero mobilidade, eu quero flexibilidade, eu quero um lábio mais bonito. Então, eu preciso de um preenchedor que me traga isso. Já esse outro aqui é um preenchedor que eu utilizo para projetar. Vamos supor que eu quero fazer um preenchimento de queixo, de mento, né? Então, eu uso esse preenchedor porque ele tem essa capacidade de elevar o tecido, de projetar. Se por um acaso eu usar esse aqui no lábio, não vai ter flexibilidade, não vai ficar com movimento, então não fica bonito. Por isso que é interessante saber e estudar cada produto, né? A gente consegue falar um pouquinho sobre a reologia dos preenchedores e como eles vão se comportar na face. Então, isso é importante demais para um resultado final e um resultado natural. Doutora, no caso desse aqui dos lábios, sim, que a senhora falou aí, quando vamos no Instagram, por exemplo, da senhora, doutora, cada lábio que a senhora ali, vamos dizer, com tamanha prudência, aquilo ali é uma obra de arte, doutora. A senhora está de parabéns, doutora. Obrigada, Fábio. Eu amo fazer lábio, eu amo realizar o preenchimento labial, porque ele tem muitas finalidades, né? Não é só um volume que a gente consegue dar ali, a gente consegue melhorar a simetria, como você falou anteriormente, né? Tem pessoas que têm essa simetria muito evidente, um lábio maiorzinho do que outro, e tem essa queixa, se incomoda, a gente acha que é algo, não, isso é muito pequeno, mas a pessoa se incomoda, então não é legal, então vamos ajustar, a gente consegue melhorar a simetria, melhora contorno, melhora a projeção, rejuvenesce, o lábio às vezes vão ficando mais flácidos com o envelhecimento, então melhora também aquelas ruguinhas que aparecem ao redor do lábio, que a gente chama de códigos de barra, né? São as rugas periorais, o preenchimento também melhora. Então, é um preenchimento, um procedimento que eu sou encantada em realizar. E é muito feminino, acho que embeleza muito a face. Com certeza. Ô, doutora, e no caso das ampolas, eu sei que o que eu vou perguntar deve ser relativo, mas normalmente com uma ampola já se consegue um preenchimento, por exemplo? Sim, deixa eu abrir para você ver. Pois não, doutora, é muito interessante esse momento, porque a gente vai tendo um entendimento ainda mais amplo, né? Vamos dizer assim. Os preenchedores faciais, geralmente, eles vêm em 1 ml, né? O corporal, você viu que ele é maior, ele vem em 3 ml. Esse aqui, ele vem, eu acho que esse especificamente vem 1,25, ele vem um pouquinho a mais. Mas a maioria é 1 ml, a gente consegue sim, tá? E lábio, ele é uma construção, tá? Se o lábio for muito fino, eu já tive uma paciente com um lábio extremamente fino, é dela, é a anatomia dela, e ela queria melhorar aquilo. Então, a gente vai construindo. De uma vez só, ela não suporta mais de 1 ml, não comporta naquele lábio. Faça 1 ml, ela vai para o período de pós, o tempo que o produto vai acomodar, 15 dias ela retorna para o consultório, eu vejo como ficou e a gente faz mais um pouco. Foi assim que a gente fez 1 ml,
Quando ela voltou com 15 dias, eu coloquei mais 1 ml nela. E no retorno com 15 dias ficou lindo, extremamente natural, né? Era o que ela queria, a gente melhorou o contorno, melhorou a projeção do lábio, fez uma eversão do lábio dela para ficar um pouquinho maior e ficou muito, muito natural e gerou um rejuvenescimento gigante na face dela, bem, bem legal. Doutora, deixa eu só pegar aqui a ampola. Aí, doutora, pode ocorrer de uma paciente, a senhora fez a aplicação inicial e ainda sobrar aqui para a aplicação em a outra data que será marcada? Aí o que é que a gente faz? Quando sobra, a gente aplica em outra região da face que precise. Porque se sobrar é muito pouquinho, né? Então não é interessante guardar produto. Entendi. É interessante a gente utilizar. Abriu, isso aí é estéril, é um produto que está estéril, né? Então eu abro, eu utilizo, eu não posso guardar para poder gerar contaminação, os riscos aumentam bastante. Ah, então a gente interessante. utiliza naquela paciente, é dela, não pode ser passado também para outra pessoa. Ah, eu vim com a minha amiga. Faz em mim o que sobrar, coloca na minha amiga? Não pode, de jeito nenhum. É dela, né? É individual, específico da paciente. Seja, a senhora, uma vez já vendo que ali houve uma adequação, pode até usar em outras correções, né, doutora? Sim, pode fazer. Muito Geralmente, quando é suficiente, fazer sobra 0,2, 0,3, né, de um preenchimento labial, de um produto para realizar o preenchimento labial. Às vezes eu faço um pouquinho aqui no suco nasolabial. Então, existem regiões que a gente pode trabalhar com essa quantidade pequenininha e ela vai utilizar todo o produto. Ô, doutor, as pessoas argumentam muito de forma natural sobre preços dos diversos procedimentos. Sim. A gente sabe que com a tecnologia, a evolução, uma maior procura, que é o que está ocorrendo, esses preços vão se adequando mais. A senhora acha que hoje já é acessível para um grupo muito interessante de pessoas, doutora? Sim, já é acessível. Condições de pagamento que a gente consegue realmente dar um parcelamento bem interessante para a pessoa ter uma parcelinha pequena e consiga realizar o procedimento. Consegue sim, sem dúvida. E consegue se melhorar muito a autoestima da pessoa, né? Vai fazendo todo um planejamento, né, doutora, junto com a clínica. Faz um planejamento. Às vezes dá prioridade a um procedimento ali que seja mais evidente e outro planeja adiante, né, doutora? É isso que eu falo sempre, não precisa fazer de uma vez. Eu vou avaliar a paciente, escutar muito qual é a queixa dela, porque o importante é você ouvir o que o paciente tem a queixa. E escutar e depois também vou dar a minha opinião. Vou falar, a gente vai fazer isso, legal. Vou traçar um protocolo para você, um plano de tratamento para você e você vai vendo que você pode ir investindo, não precisa fazer de uma vez. Pode fazer isso agora, que é a sua principal queixa, depois a gente faz outro, não tem problema. E tem procedimentos que eles precisam de um tempo para se realizar, não dá para fazer tudo de uma vez. Alguns a gente consegue se encaixar de uma vez, outros não, tem que dar um período para poder fazer, entendeu? Então, é tranquilo, dá sim para se realizar. Doutora, nós temos aqui atividades recomendadas para uma vida mais saudável. É lógico que aí entra o âmbito da alimentação. Sim. Já falamos, lógico, nos exercícios físicos. Aí, doutora, as pessoas comentam muito na internet que aquele alimento poderia dar uma maior sustentabilidade à pele e por aí vai. Como é que a senhora vê esses alimentos? Se eu posso ter como base, eu vi também muitos profissionais especialistas em academias só em bumbum. Ou seja, que dizem, vamos conseguir arredondar, deixar o bumbum maior. Como é que a senhora vê isso tudo aí, doutora? Malhar aquela região, né? Justamente, glúteo, a gente vê muito isto, né? Isso é muito importante, né? A gente conseguir ter uma alimentação voltada para o nosso corpo, né? Nutrição, realmente, para o corpo, né? Uma dieta realmente mais rica em proteínas, com menos gordura ou com menos açúcar, né? O açúcar não é legal para a pele, tá? Então, ele diminui a quantidade de colágeno, não é legal. E não só para a pele, para outras, né? Para o nosso corpo como um todo, né? Saber ter esse equilíbrio, isso é muito importante. O consumo de água também é extremamente importante, até para a durabilidade dos próprios procedimentos. O ácido hialurônico, ele é extremamente hidratante. Então, você manter um corpo hidratado, você consegue ter uma durabilidade maior do procedimento que você fez, de um preenchimento labial, né? Eu sempre oriento as minhas pacientes a isso. Toma bastante água, vamos melhorar a durabilidade desse procedimento. Claro que eles têm o prazo de duração de cada um, mas tem pessoas que conseguem fazer durar um pouco mais, dependendo do estilo de vida dela.
Entendi. Aí, doutora, nesse caso dessa amplitude toda, porque nós estamos vendo, principalmente pós-pandemia, isso é praticamente, eu posso dizer, um problema de saúde pública, as pessoas ganharam mais peso, Sim. no geral. Isso vale para crianças, adolescentes, idosos, não importa a faixa etária. Aí eu pergunto, doutora, essas pessoas que estão, vamos dizer, com excesso de peso e vão se submeter a procedimento. Aí muitas vezes depois vem uma bariátrica ou se pensa em emagrecer. Qual é o impacto no procedimento que foi realizado? Existe um impacto realmente, né? Muda o corpo dela, vai mudar totalmente. Se fizer uma cirurgia, fizer uma bariátrica, né? A questão nutricional vai alterar. Então, geralmente, se ela fez há pouco tempo o procedimento e logo em seguida fez a bariátrica, a tendência é não durar tanto, né? Não durar o tempo esperado que a gente, né? Que o procedimento tem, tá? Mas nada que se depois consiga se repetir, depois que ela tiver já com o organismo todo estabilizado e conseguir levar, sem problema nenhum. Ou seja, adequadamente a pessoa consegue, né, através da informação e principalmente, doutora, dos conselhos, do respaldo médico, né? Sim, Porque claro. as pessoas muitas vezes vão porque o outro testou, porque o outro fez, Não porque pode. o outro ouviu. Portanto, nós temos que ter toda essa fundamentação. Doutora, são muitas as pessoas que estão agora lembrando que Dr. Play Saúde é o canal aqui da internet a nível do YouTube, da Dr. Play, que está elogiando imensamente a entrevista. Tem a Andréa Silva, né, falando o conteúdo bastante relevante, né, muito explicativo, porque a senhora é demasiadamente didática, uma profissional, está falando aqui, maravilhosa, muito atenciosa, muito dedicada, ou seja, as pessoas estão realmente elogiando muito, e aquilo que eu digo, o programa na sua extensão natural, porque a Doctor faz um trabalho dentro da sua plataforma, que eu já chamo hoje de ecossistema, aonde muitos estão e irão ouvir e ver o que estamos a falar. Sim. Tanto assim, as pessoas estão imensamente aqui parabenizando a senhora, viu, doutora? Ah, que coisa boa, fico muito feliz. Aí, doutora, nessa linha de se expressar tão bem, de tamanha sabedoria, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque foi recente a inauguração aqui também, nas instalações do Pátio Shopping Altiplano, dessa sessão voltada com treinamento e cursos, doutora. Sim, a gente inaugurou o IBAE, né, finalzinho de dezembro. É o Instituto Biomédico de Aperfeiçoamento Estético. São cursos de aperfeiçoamento para profissionais habilitados na área da estética, né, profissionais de saúde habilitados na área da estética. Enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, então odontólogos, então esses profissionais que são habilitados a trabalhar com estética, nós todos os meses a gente está lançando novos cursos, né? São cursos presenciais, turmas reduzidas, apenas 6 alunos por curso, para a gente realmente conseguir dar esse suporte, fazer esse acompanhamento total, né, com os alunos, até inclusive o suporte pós-curso, que isso é muito importante. Outra coisa que a gente frisa bastante é a quantidade de prática. Cursos presenciais, eles precisam ter muitas práticas para realmente o aluno sair, né, bem, seguro e saber realizar o procedimento. O Rodrigo Galdino também interagindo aqui através do nosso canal do YouTube, ressaltando a importância dessa nossa conversa e exaltando a grande qualidade da senhora como especialista. Doutora, eu não me canso de dizer, e estou dizendo, muito evidenciado, que a senhora é uma profissional extraordinária, ou seja, causando aí realmente um impacto grandioso na saúde de todas as pessoas. E, doutora, nessa tela agora, tornou-se uma ação
inevitável, cada vez mais incidente, a associação da tecnologia com todos os procedimentos e, por não dizer, com a área que a senhora é uma grande especialista, a biomedicina. Como a senhora está vendo isso? Eu sei que a senhora já utiliza bastante tecnologia nos procedimentos no dia a dia, porque somos inteligentes. Se de repente, como a doutora já mostrou aqui produtos, esses produtos envolvem a tecnologia, né, dos medicamentos e por aí vai. Doutora, sim, e essa área linda da tecnologia nos auxiliando. E aí, doutora? Muito importante, né? Como você falou, os produtos, eles são realmente de alta tecnologia, né? Passados por processos de produção e de embasamento científico, tudo isso. Existem também equipamentos que a gente consegue trabalhar com a estética, né? Através de equipamentos, lasers, que são maravilhosos para bioestímulo de colágeno, para melhorar o aspecto da pele como um todo, poros dilatados, melasmas, aquelas manchinhas que aparecem na pele. Então, a tecnologia está aí para somar, com certeza, sem dúvida. Aí, doutora, quando nós falamos em harmonização em geral, além dos produtos, muitas vezes existem equipamentos, sim, né? E a senhora poderia ou queria ressaltar algum equipamento que a senhora utiliza ou que vai utilizar? Eu sei que muita coisa, às vezes, por alguns momentos, a gente tem que manter em segredo, né? Segredo de Estado. Mas assim, eu sei que a senhora continua e continuará evoluindo, investindo. Há algo assim que a senhora queira ressaltar? Alguma novidade que a senhora está tendo ou que terá, sim, brevemente aqui na clínica? E aí, doutora? Em fevereiro, eu vou trazer aqui para o consultório. Não sei se você já ouviu falar do Lavian, é um laser que está em alta agora e ele é maravilhoso para melhorar poros dilatados, estímulo de colágeno, as manchinhas na pele, o melasma, que muita gente tem e se incomoda. Minhas pacientes, elas amam e elas sempre pedem para estar trazendo. E em fevereiro eu vou fazer um Lavian Day aqui e... Doutora, sensacional. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. E doutora, vamos divulgar aqui pela Doctor, né, em primeira mão, né? Lógico que estamos tão pertinhos a nível de clínica também. E doutora, só mais um pouco assim sobre esse equipamento realmente inovador que a senhora vai trazer aí em primeira mão. Aí, doutora, quais seriam, vamos dizer, as maiores indicações para esse aparelho? Esse estímulo de colágeno, né, que a gente sempre busca sempre esse estímulo de colágeno, poros dilatados. É uma queixa realmente bem comum, né, de ter, e não é tão fácil de tratar poros dilatados. A gente sempre fica tendo que fazer algumas sessões para acompanhar e equilibrar aquilo. O Lavian, ele é ótimo para poros dilatados. Para tratamento de melasma, né, das manchinhas, aquelas manchinhas acastanhadas, amarronzadas, né? Aqui, como é Nordeste, muito quente, tem uma probabilidade maior, né, de se ter esse tipo de manchinha, porque a questão da exposição solar, ela influencia bastante, né, do aquecimento como um todo. Não só isso, mas é um dos pontos principais. Ele também tem um tratamento muito legal para isso, então ele tem inúmeras finalidades. Ele é maravilhoso. E associá-lo também com um bioestimulador de colágeno injetável é ótimo. É pele linda o tempo inteiro. É maravilhoso. Doutora, as pessoas falam muito, né? Já tocamos no assunto de valores que notamos cada vez mais acessíveis, e temos que ver também que aqueles que têm plano de saúde, todos os exames que a senhora porventura vai precisar requisitar pelo plano, a pessoa vai fazer normalmente, né, doutora? Quer dizer, há várias adequações nesse contexto que o paciente vai se beneficiar, né, doutora? Sem dúvida. Com relação aos exames laboratoriais, geralmente eu peço, quando vou fazer os procedimentos para tratar a gordurinha, para diminuir a gordurinha localizada, né? A gente vai trabalhar com ativos que vão gerar a quebra daquela gordura, então eu preciso saber como é que está o paciente metabolicamente. Quando eu vou realizar o PEN, que é o procedimento estético injetável para microvasos, a gente utiliza glicose, que é o ativo esclerosante, tá? Eu preciso saber se o paciente é diabético, como é que está o nível de glicose daquele paciente, para a gente conseguir fazer um procedimento seguro, né? E com bons resultados. Então, com relação a isso, tranquilo. Os exames solicitados, né, são todos simples, que dá para ser, né, realizado através de um plano de saúde, sem dúvida.
O doutor, estão aqui perguntando se essa primeira consulta, vamos supor, a pessoa chega e vai fazer uma avaliação Sim. inicial com a senhora. Já há um custo para isso ou a senhora dimensiona o custo a partir dessa avaliação? Não, já tem um custo para a Certo, consulta. para a né, no consulta. caso. E aí eu vou avaliar, entender qual é a queixa do paciente, direcionar o melhor tratamento para ele. Caso ele venha a realizar o procedimento, esse valor da consulta é revertido para o procedimento, é Entendi. abatido. Tá? Muito Caso interessante. não, aí realmente fica o valor da consulta. Lógico, ou seja, a pessoa já tem um direcionamento que Isso. está querendo, logicamente, realizar algum procedimento ao preço habitual da consulta e uma vez começando qualquer tipo de procedimento, aquele valor Sim. vai ser revertido Exato. no montante em relação ao tratamento total, né, Isso, doutora? isso. Muito interessante, ou seja, a viabilidade total para todos que estão a nos observar e que irão assistir essa edição maravilhosa do podcast Mais Vida pela Dr. Play, aqui ao vivo, como sempre, a maneira que aprendemos e que sabemos fazer, e uma entrevista tão agradável, um bate-papo, na verdade, muito instrutivo com a biomédica, a doutora Laís Carvalho. Doutora, nós chegamos praticamente no final. Eu queria, por favor, que a senhora ressaltasse o Instagram. Sim. Vamos dizer agora do endereço mesmo, a sala que Sim. fica a clínica. Também em relação aos cursos, né, Sim. que virão, teremos outra oportunidade, já adianto, aqui na Dr. Play, vamos ter um programa à frente que vamos só falar dos cursos, quer dizer, um olhar bem interessante, inclusive para aqueles que querem se tornar grandes profissionais, Claro, não é, doutora? que é o intuito da gente. Que é o intuito, A gente acompanhar essas pessoas, né, para realmente eles conseguirem aí crescer, né? A gente teve essa experiência, a gente não conseguiu ter alguém que direcionasse dessa forma, a gente teve que ralar bastante para isso e a gente está em crescimento, claro, todo mundo sempre está em crescimento, mas a gente quer realmente acompanhar essas pessoas para que a gente passe essa experiência. Eu falo a gente porque sou eu e meu sócio, né, do IBAE, Dr. Sueldo, e nós vamos passar essa experiência nossa, né, para esses alunos e conseguir acompanhá-los, né, não só no dia do curso, mas no pós-curso também, isso é bem importante. Aí, doutora, ressaltando mais uma vez o Instagram e aqui no caso da clínica da senhora, no Shopping Pátio Altiplano, é aqui no segundo andar, né, doutora? Isso, no segundo andar. No segundo andar do Shopping Pátio Altiplano. Doutora, qual é a sala? O número? Sala 54. Sala 54. Até ressaltar, doutora, também o número telefônico, de qualquer maneira. Isso. 9121-0822. 9121-0822. A doutora vai dizer mais uma vez um grande caminho da comunicação, o Instagram, doutora. Doutora Laís Carvalho. Lá vocês podem falar, mandar direct, mandar mensagem em alguma arte que tenha sido publicada que a gente vai entrar em contato, nem se preocupe. Eu vi a interação da doutora, eu sempre acompanho e fico acompanhando, e as ações que a doutora realiza, eu posso dizer quase que diariamente, porque trabalha muito, mesmo assim, levando aquela informação, muitas vezes, de total utilidade pública, Claro, né, doutora? com Porque certeza. as várias pessoas, muitas vezes, não estão diante de um procedimento, mas passam a se informar e um dia vão estar com a senhora, Sim, né, e o doutora? Instagram é muito disso, né? Passam a conhecer verdade. o profissional, se identificar com o profissional, entender o que está acontecendo, sentir segurança naquilo para poder realmente passar a fazer o procedimento, vir a fazer. Portanto, as pessoas, tenho certeza, ficaram muito bem informadas, né, em relação a esse programa, a essa edição. Quer dizer, começamos falando sobre toda a parte da harmonização glútea. As pessoas tiveram a ciência dos cuidados, dos procedimentos, ou seja, como se realizar de forma mais do que segura e propícia com a doutora Laís Carvalho, e nesse segmento conseguimos também
falar da harmonização facial, não foi, doutora? Sim. Mostrar produtos, Isso. produtos que são utilizados assim, totalmente validados, e daqui, da Doctor como um todo, o nosso agradecimento. Eu quero também aproveitar o momento, porque tudo aqui é um trabalho em sincronia, em equipe. Eu estou aqui com o Deoclésio, o Pedro, que está aqui também nos comandos aqui tecnológicos, as ações de vídeo, tudo embasado para que tenhamos, como tivemos, uma grande edição e a produção também da Verônica Amorim, ou seja, uma cobertura total, porque nós pensamos realmente no próximo, nós estamos e vamos sempre salvar vidas. Doutora Laís Carvalho, doutora, eu quero agradecer assim, de coração. Eu sei que essa interação até propiciou que passamos a ter uma amizade, eu posso dizer assim, né? E isso traz muitos benefícios, porque a gente passa a conhecer melhor o ser humano e, no caso da doutora, eu fico ainda mais inteirado e aprendo sobre os tratamentos, as especializações, para falar para todos vocês. A vida é um eterno aprendizado. Portanto, doutora, a Doctor está à disposição, e as palavras finais da senhora. Obrigada, Fábio. Foi maravilhoso a gente conseguir ter esse bate-papo bem legal, esclarecedor. Espero que o pessoal tenha entendido o que a gente tenha conversado, né? Tenha sido bem bacana também, assim como foi para mim. Muito obrigada por estar aqui. Amei esse bate-papo, essa conversa, o clima muito, muito agradável. E espero vir outras vezes. Com certeza, já estamos com datas marcadas, e lembrando que no caso de uma edição, creio que depois do Carnaval nós vamos fazer uma edição para falar só do setor de cursos, Isso, né, doutora? IBAE, Aí isso. vamos ter a presença também aqui do doutor Sueldo. Vocês vão ver também da área da biomedicina, Também é né? biomédico, Um isso. biomédico, um médico extraordinário, acima da curva, e vamos fazer outra entrevista única aqui na Doctor Play. Portanto, o nosso agradecimento de coração. Já podem ir no YouTube em Doctor Play Saúde e comece. É um clique só, não custa nada. Você vai compartilhando. Coloquem nas listas de transmissão, justamente dos grupos, nos contatos do WhatsApp, do Telegram, no Instagram, recortem trechos e vamos seguir aí salvando inúmeras e inúmeras pessoas. Fiquem com Deus e até as próximas edições do podcast Mais Vida.